tema de hoje: só vai dar certo se ele mudar. Ah, minha gente, quantos relacionamentos a gente percebe, né? Que a mulherada tá dizendo que o culpado é ele, não ela. E de fato, em muitas situações, realmente o companheiro tem aí comportamentos que são extremamente corrosivos para o relacionamento, né? Muitas de vocês apontaram aí dois grandes vilões de atitudes extremamente corrosivas. Uma delas é a traição e a outra é a agressão verbal, podendo chegar até a agressão física, né? Então, realmente, esse tipo de atitude, assim como outras, né, gente? Aquela atitude, assim, de grosserias, de fazer com que a outra se sinta, que a parceira, né, se sinta diminuída. Esses são comportamentos, sim, que são extremamente corrosivos para o relacionamento. Hoje eu não estou aqui para dizer para você que você é a responsável pela mudança que o seu marido deve ter, mas eu estou aqui para dizer que você pode, deve influenciar, tá? É muito importante você já logo de início ter essa ciência, porque quando a gente joga toda a responsabilidade de uma situação para o outro e joga a responsabilidade de resolver um problema para o outro, nós nos tiramos a oportunidade de resolvermos esse problema. Vamos chegando, gente. Muitíssimo obrigada pela presença. E para você que está me vendo na sua telinha pela primeira vez, eu sou a Jaque Gonçalves, estou em uma nova missão. Ajudar a você a transformar o seu relacionamento e viver uma história de amor com o seu companheiro. Quando o culpado é ele e não é você. Quando essas atitudes extremamente corrosivas para o relacionamento, você já fez de muitas coisas para tentar persuadi-lo, convencer a ter outras atitudes, a parar com essas atitudes que estão corroendo aí o relacionamento, mas nada está adiantando, já que help, o que eu faço? Olha só, realmente existem aí, como eu disse no início, alguns comportamentos que é muito complicado a gente conseguir conviver ao longo da nossa vida com o companheiro, né? Alguns aqui, o pessoal tá aqui subindo o alcoolismo, é verdade, os jogos, né? Veja bem, algumas situações, o alcoolismo, ele precisa ser tratado com seriedade, então você precisa aí ajudar o seu companheiro a procurar um profissional para ajudá-lo a sair desse vício, né? Vamos nivelar aí um conceito, Jéssica? O alcoolismo não é um comportamento e sim um vício, tá? Começou lá atrás por um experimento, uma gracinha, enfim, mas hoje, né, ele é um vício. Então não dá assim pra gente categorizá-lo como comportamento, tá bom? Assim como as consequências desse vício no relacionamento, tá? Então a gente tem aí que dividir esses cenários, tá bom? E aí o que acontece? O que a gente faz, Jaque, com esses comportamentos que a gente está enxergando, está vendo ali, que eles são extremamente danosos para o nosso relacionamento? Bom, de fato você tem razão. Você não vai fazer com que o seu companheiro mude, porque nós, como eu já disse aqui muitas vezes, não somos capazes de fazer com que outra pessoa mude, inclusive o nosso companheiro. Mas sim, é possível você influenciá-lo, é possível sim você direcioná-lo, até mesmo sem que ele perceba, a ter novos comportamentos. É justamente sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje, tá? Eu já vi aí que tem perguntinhas subindo, eu já vou respondendo para vocês, tá bom? De prima, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Sim, você é capaz de fazer com que este cenário, que esses comportamentos trazem, possam ser mudados. E também, assim como a sua forma de absorver estes comportamentos. Já entendi até aqui, já estamos claros que são comportamentos ruins, corrosivos para o relacionamento. Então, de fato, não é só uma interpretação sua, mas são sim atitudes que vão aí danificando o relacionamento. Ok, mas mesmo assim,
há uma forma mais assertiva de você absorver isso. A primeira coisa que a gente deve deixar bem claro, que o seu companheiro, ele não é essa atitude ruim. Ele não é esse comportamento, ele está passando por esta situação. Ainda que este comportamento ele possa ser assim, o seu companheiro possa ter por diversos anos aí na vida de vocês, isso não quer dizer que o seu companheiro seja assim. E sim que ele está, é um comportamento, e como tal é possível sim mudar. E também vale deixar claro para você, o seu companheiro ele não é este mau comportamento, ele é uma pessoa complexa, como eu já disse aqui para vocês, repleta de defeitinhos e de qualidades, não é? Então, quando a gente começa a enxergar diferente, olha, o meu companheiro, o meu marido, o meu noivo, enfim, né? Quando ele tá aí do seu ladinho, ele é uma pessoa completa. Ele não é aquele comportamento corrosivo. Então é importante a gente entender e começar a se perceber se a gente não tá olhando para o companheiro e já rotulando, enxergando ele só com aquele comportamento, que sim, a gente já deixou claro aqui que é extremamente corrosivo, né? Então, o que acontece? O que a Joana aqui está colocando, né? Olha, Jaque, o meu companheiro, ele tem a mania de gritar e esse comportamento vai fazer com que nós nos separemos. Sim, eu entendo o que você está falando. Faz todo o sentido mesmo. Porque a grosseria, o grito, ele tem a ver com o desrespeito. Nós nos sentimos desrespeitadas. Eu entendo bem como é isso, né? Claro que vamos aqui deixar claro que existem, assim, a cultura diferencia um pouco, viu? Em alguns países, o grito, né, alterar o tom de voz, não quer dizer desrespeito. É só um jeito de se falar. Mas para nós, né, brasileiros, nós identificamos isso sim como falta de respeito. E é importante o quê? A gente deixar claro como a gente se sente e quais são as consequências dessas atitudes, ok? Então, como eu estava dizendo para vocês, a gente precisa começar a enxergar o nosso parceiro como um todo. E de repente, às vezes a gente está tão cansada, fadigada de tantas tentativas fracassadas de tentar fazer com que ele pare com essas atitudes, comece a ter atitudes mais assertivas, né? Ou pelo menos parar com essas tão corrosivas, que a gente fica assim tão cansada que a gente fica, como eu disse já muitas vezes para você, de pavio curto. A gente começa só a enxergar realmente esses defeitos no companheiro. E quando a gente enxerga só nesta vertente, realmente a gente vai alimentando aquela falta de paciência, aquela falta de compaixão, de consideração e aquela vontade importantíssima de relevar. É muito, muito importante a gente entender que é preciso relevar muitas vezes. Mas tem atitude que não dá para relevar, é muito difícil. Eu entendo, mas eu faço um convite para você. Enquanto você não conseguir transformar, vamos dar um primeiro passo de começar a enxergar de uma outra maneira. Por exemplo, no caso aqui da Joana que comentou da grosseria, né? Essas grosserias, elas são realmente para te ofender? Embora sejam ofensivas, é importante você saber a intenção. São para te ofender? São para te diminuir? São para te desrespeitar? Ou ele só está explodindo? Ou ele só pegou esse hábito horroroso, é verdade, de ficar alterando o tom de voz, como diz minha amiga, dando piti a qualquer hora? Porque é hábito também, viu, gente? Eu já disse para vocês em outras situações e volto a dizer. O que acontece? Muitas pessoas acreditam que elas são irritadas, que elas são estressadas, que elas são pessoas de pavio curto, quando na verdade não são. Isso foi um comportamento, foi uma opção de reação que você escolheu ao longo da sua vida em dar em diversas situações. Entende? Isso que acontece. Então, foi uma escolha que você fez comportamental, ok? Foram suas escolhas, inclusive sentimentais, que você foi associando
algumas emoções, algumas situações que você foi passando ao longo da sua vida, e conforme isso foi passando, você entendeu, passou essa informação para o seu cérebro que é assim que você deve agir, que é assim que você deve reagir. Então, às vezes, é só um vício, na maioria das vezes, não é para te humilhar, não é para te desrespeitar, e sim um vício horroroso, e sim que pode ser e deve ser sanado. Jaque, mas como eu vou fazer isso se é ele quem toma essa atitude, se é ele quem faz essas grosserias, ele é quem começa a gritar? Como que eu faço se realmente é ele quem tem que mudar? Olha só, de fato, tem aquela parte que vale a pena e você deve conversar. Conversar, aquela conversa assertiva, como eu já passei para vocês. Se você não viu ainda, tem uma live maravilhosa te ensinando como fazer uma DR de sucesso. E nessa live eu explico para vocês que quando a gente vai conversar, nós precisamos focar nos sentimentos, nas consequências que as atitudes fazem e não nas atitudes em si. Porque quando a gente foca nas atitudes, a gente foca nos apontamentos. E quando isso acontece, a gente distancia o outro. Ele praticamente se fecha inteiro para qualquer coisa que você vá dizer. E aí, para você abrir essa caixinha, é muito difícil nessa conversa. Então, é importante você saber conversar, mas não é o primeiro passo. Nessa situação, quando realmente a gente já entendeu que é um comportamento que ele precisa ser mudado, que de fato ele está aí trazendo muitos danos para o relacionamento, para os seus sentimentos, primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um comportamento exatamente o oposto deste comportamento equivocado, errôneo, horroroso do seu companheiro. Exatamente o oposto. Por quê? O que acontece? Na grande maioria, quando o nosso companheiro ele começa a ter essas atitudes que não são legais, né, que são essas atitudes aí que a gente está comentando, corrosivas, a gente tende a bater na mesma moeda. Então, se ele grita, você grita de novo. Se ele é grosso, você responde com grosseria. Eu sei, muitas vezes eu me flagro fazendo isso, mas não é uma maneira assertiva de forma alguma. E quando a gente está em uma situação, em um relacionamento, onde esses comportamentos estão de fato danificando o relacionamento está em crise por conta deles, ou eles são aí os grandes, ou pelo menos os maiores responsáveis pela crise no relacionamento, a gente não pode se dar o direito de ficar desatenta, ok? Então, às vezes, eu dou realmente uma escapada e, de fato, respondo na mesma moeda. Sim, gente, eu também ainda cometo esses equívocos, é normal, né? Nem tudo que a gente sabe conceitualmente, na prática, a gente exerce sem falha, não é verdade? Né? Então, o que acontece? Cabe a gente reconhecer e se policiar. Não é interessante, principalmente quando a gente está aí nessa fase de crise, a gente rebater. Quando a gente quer gerar essa mudança, então o primeiro passo é você se policiar para que você haja exatamente no oposto. Se a atitude dele, por exemplo, é gritar, quando ele grita, você vai responder baixo ou você vai ficar calma. Ele tá nervoso, você vai ficar calma. Ah, filha, é fácil para você aí que tá falando. Eu vivi isso e essa foi uma das técnicas que eu usei para transformar o meu casamento. Sim, porque um dos grandes problemas, ou posso dizer que foram as consequências, né? Mas da crise no meu relacionamento foram as grosserias, sabe? Essa alteração de voz do meu companheiro, que às vezes ele também deixa escapar, embora nós hoje realmente estamos vivendo de fato uma história de amor, um casamento feliz, fortalecido. Mas isso não quer dizer que às vezes não há aí falhas, claro que há. Como eu digo sempre, aqui somos todos errantes. Neste planeta só tem errantes, ok? Enfim,
Então, quando isso acontece, a gente tem que se policiar para que nós tenhamos uma atitude oposta, já que é muito difícil ficar calma quando o outro começa a vir com grosseria do nada. É muito difícil, eu sei. Ah, querida, acredite em mim, eu sei o que você está falando. Mas quando você começa a ter essa atitude oposta, você consegue se policiar e começa a ter exatamente uma atitude oposta ao que o seu companheiro está fazendo, uma atitude mais educada, mais plausível, mais respeitosa, você vai não só influenciá-lo. Quando eu digo influenciá-lo, é que nesse momento, como você não vai responder na mesma moeda, com rispidez, arrogância, enfim, exatamente como a atitude a qual ele está fazendo, nesse comportamento oposto, você vai ajudando a ele a ficar menos irritado. Ou ele vai se tocar rapidamente que a postura a qual ele está tendo não é assertiva, porque não se deixe enganar. Não acredite que ele não tenha consciência que esse comportamento ou esses comportamentos são extremamente corrosivos. Eles sabem disso, eles sabem, eles têm essa ciência. Talvez eles não tenham a ciência do quão danoso é, não tenham ciência que este comportamento vai fazer com que o relacionamento acabe, que o amor acabe, porque o amor ele precisa ser alimentado. Então talvez ele não tenha essa ciência, mas ele terá, porque o próximo passo é você conversar com ele, explicando para ele como você se sente e colocando o que acontece quando ele tem esses comportamentos, as consequências, ok? Mais uma vez, eu já falei para vocês e vou falar novamente, quando a gente vai ter uma conversa que é séria, que a gente precisa que ela seja assertiva, então a gente antes precisa escrever, manuscrito. Escrever primeiro porque a gente desabafa, e segundo porque a gente organiza as nossas ideias, e terceiro porque somos mais pragmáticas na hora de falar. Porque como vocês já sabem, se você me acompanha, os homens são mais pragmáticos. Se a gente começa a falar e fazer rodeios, como é mais comum de nós mulheres, eles começam a desfocar. Então, quando a gente faz essa técnica de passar pelo papel antes, não quer dizer que você vai decorar isso, pelo amor de Deus. Não é isso. Não é para você decorar, mas sim para você organizar as informações, desabafar e realmente ali se atentar se aquilo que você está colocando como importante de fato é importante. Porque às vezes quando a gente escreve, você vai ter essa surpresa. Muitas vezes quando a gente escreve, a gente começa, a hora que está escrevendo, a gente começa a perceber que não é tão pesado assim. Ou então você vai enxergar uma solução de pronto, assim que você colocar no papel. Então escrever antes é uma técnica muito, muito assertiva, tá? E aí você escreve, você absorve aquilo, lembrando sempre um dia antes, tá? Um dia antes dessa conversa, porque sim, você precisa conversar, explicar para ele o que acontece dentro de você quando esses comportamentos ocorrem, quais são os seus sentimentos de verdade, como você se sente de fato e as consequências, como o ambiente fica, ok? Então, voltando, o primeiro passo é você fazer exatamente o oposto que ele fizer. Exatamente o oposto, porque isso você vai ajudá-lo é como se fosse assim, uma tacada mata dois coelhos. Eu sou péssima nisso e eu insisto, né, gente? Mas enfim, uma tacada vai matar dois coelhos, subiu aqui. Obrigada pela dica, é isso aí. Então o que acontece? Quando você se comporta exatamente o oposto dessa ação que não é bacana, que é uma ação corrosiva, que é um comportamento que, cara, prejudica, atrapalha o relacionamento, não é? O que acontece? Você acaba primeiro ajudando o seu companheiro a enxergar que, lá vai eu com esse comportamento errado, então ele perceber que o comportamento dele é errado. Como eu disse para vocês, sim, eles sabem disso, é que passa desapercebido e eu vou falar daqui a pouquinho o porquê disso também. E o segundo, a segunda consequência de você se comportar exatamente o oposto é porque você
vai ajudando com que ele se acalme. Porque muitas vezes o que acontece? Às vezes não é só aquele vício de comportamento, tá? Às vezes é uma fase que o seu companheiro está passando, vamos supor. O homem quando ele está, a mulher também, porque tem muita mulher hoje em dia que é aí a grande provedora ou parte importante dos proventos dentro de casa, né? Mas o homem ele tem maior dificuldade em lidar com as finanças em crise. Então vamos supor, você fala, não, hoje não teve nada, ele veio com grosseria do nada. Se ele estiver passando por uma grande crise financeira, essas grosserias não estão vindo do nada. Elas sim são consequências dessa crise, dessa forma com a qual ele não está sabendo lidar nessa situação tão difícil, com essa preocupação gigante que traz a crise financeira. Né? Muita coisa engloba aí as finanças. Você fala, já que isso não é desculpa. Realmente isso não é desculpa, mas é uma explicação e é importante você entender todo o contexto, não só para você absorver de forma diferente, mas para você entender que muitas vezes você pode sim, deve relevar, e também para você ajudá-lo a ter novos comportamentos. Porque quando você sabe da onde está vindo este comportamento, vamos supor que você identificou, realmente essas mudanças, ele começou com esse comportamento depois que a gente entrou em crise financeira. Ok? Ou realmente ele começou com esses comportamentos depois que o pai faleceu. Ok? Deu, enfim, algum acontecido aí, seja dentro da vida do casal ou em torno, né? O que está acontecendo, o que aconteceu. Então é importante você perceber aonde veio aí esse estopim. Muitas vezes, como eu já disse aqui, não tem esse estopim. Realmente é uma forma com a qual ele foi se habituando a reagir e agir diante de determinadas situações e ele vai se acostumando com grosserias de novo. O exemplo que eu vou te dar, recentemente meu marido ele começou de vez em quando a dar uma alterada de voz. Mas do nada, assim, sei lá, uma resposta, alguma coisa, não com grosseria, alterar um tom de voz, sabe, assim, meio que gritando. Eu falei, não precisa gritar. Não precisa gritar, tá tudo bem. Não tá, ok, mas o seu grito não vai adiantar em nada, tá tudo bem. Então você lembrar, como a gente já passamos por diversas conversas sobre esse assunto, então só um toque é o suficiente para ele entender, porque ele já sabe o quanto isso é corrosivo para o relacionamento. Se você não chegou a esse ponto ainda, não tem problema. Aí nesse momento, você só precisa falar, olha, não precisa gritar. E se ele continuar justificando porque é normal, porque a pessoa faz isso e ela quer justificar como se tivesse justificativa, né? Não, mas aquela justificativa do dia, do momento, não porque ele está com crise financeira, por exemplo, né? Mas aquela justificativa do momento, não, porque você também não me ouve, porque você não está vendo que a criança está fazendo isso ou aquilo, um exemplo, né? Enfim, isso não é justificativa, não é a hora também de você ficar rebatendo. Você só deu uma mensagem que não precisa gritar. E ponto. Não continue. Não é para você gerar uma discussão por conta desta observação. Porque senão, ao invés de você ajudá-lo a sair desse estresse, você vai aumentar o estresse, o que comumente acontece, tá? Então, você vai ter esses passos. Você vai pegar e vai ter atitudes opostas a dele. Você vai pegar e vai conversar com ele com aquela conversa assertiva que eu já ensinei aqui para vocês, tá? E aí, o que você vai fazer? Quando você conversar, não vamos nos iludir, queridas, achando que, terminou a conversa, ele não vai nunca mais ter esse comportamento corrosivo. Infelizmente, minha querida, não vai acontecer desta maneira. Olha, é muito difícil. Se acontecer, me conta, por favor. Porque é muito difícil, mas é o começo, é o primeiro passo, porque você pelo menos já despertou a consciência do quão danoso esse comportamento. O que acontece? O nosso companheiro, pelo menos aí nós mulheres, que temos a sabedoria de deixar o nosso companheiro ciente do quanto o amamos,
do quanto ele é importante da nossa vida, do quanto temos planos futuros com eles. Então eles são demasiadamente seguros e eles acabam não acreditando, não vendo o relacionamento em xeque por conta desses comportamentos. Não que seja para você começar a gerar insegurança no seu companheiro, mas nessa conversa é importante que você deixe claro que estes comportamentos vai eliminando aos poucos os seus sentimentos e que é muito difícil viver um relacionamento sem amor. Então, sim, esses comportamentos podem trazer o fim do relacionamento e você precisa verbalizar isso. Não em um tom de ameaça, porque tom de ameaça não funciona com homens. Entenda isso. Tom de ameaça não funciona com homens. Homens, por conta de toda uma história, não vou entrar aqui na neurobiologia, mas enfim, eles não se sentem ameaçados com ameaça. Então, não os ameace. É em vão, ok? Mas você vai colocar para ele, realmente explicar, abrir o seu coração, porque de fato, não é? De fato, porque querida, é o seguinte, o sentimento, ele precisa ser alimentado. Então, sim, com alimento correto, né? Que com amor, com parceria, com cumplicidade. E essas grosserias ou outros comportamentos que são corrosivos, como o próprio nome diz, são corrosivos, corroem, danifica o relacionamento, ele vai acabando, vai minguando com o seu sentimento, com a sua paciência, com a sua vontade de ficar junto. E aí, meu bem, ainda que hoje você fale, não, eu nem vejo o término disso, eu vou levar isso, pode acontecer alguma situação, um outro príncipe encantado, enfim, qualquer coisa que faça com que você saia dessa situação. Ou um belo dia você pode acordar e falar, não quero mais. E aí, por conta de você não ter tomado uma atitude assertiva antes, aconteceu esse belo dia de você dizer que não quer mais e a sua família vai se separar. Se você tem filho ou filhos, você vai causar realmente um estresse gigante na criança, no jovem, no adolescente. Não me diga que não vai, porque vai, tá? Raríssimos os casos que não. Você, se dependendo da idade dos filhos, você vai ficar dividindo o filho, né? Semana sim, semana não, nos melhores dos cenários, ok? Tem todo um estresse da separação. E aí eu te digo, é isso que você quer? Se não é, bora tomar uma atitude diferente. Já que, mas o problema é ele, não sou eu. Eu entendi. Mas dá para você ir fazendo, tomando atitudes que vão gerando mudanças, tá bom? E entender que nesse momento de processo, quando você estiver nessa conversa, você, como eu disse, você vai despertar a consciência. E aí o que vai acontecer? Conforme ele volta a ter esse comportamento de novo, você fala assim, eu já conversei com você. Não vamos discutir sobre isso. Eu já conversei com você de novo, você com esse comportamento, sem se alterar, tá? Última diquinha, Jaque, como eu não me altero. Um golinho d'água. Jaque, como eu faço? Porque eu fico extremamente irritada quando isso acontece. Olha só. Mais uma vez vamos aplicar a técnica da respiração. Ai, que saco. Eu sei, quando eu vi isso há muitos anos atrás, acho que eu aprendi isso em 2008, 2007, não me lembro. Mas enfim, eu odiava quando alguém falava assim para mim, respira, até eu aprender a importância disso. Você vai sim inspirar pelo nariz profundamente, soltar o ar pela boca e vai sair daquele cenário. Sair fisicamente e mentalmente. Sabe, se tira. O seu cérebro ele vai insistir naquela ação, porque você tá ali tentando diminuir uma emoção dentro de você, porque emoção e sentimento são coisas diferentes. Então, quando você vai inspirar, respirar, tentar tirar a sua cabeça daquele cenário, o seu cérebro vai tentar voltar àquela situação, xingando, sabe, trazendo aquele contexto de novo. E o que você faz? Você vai em desencontro, ou seja, você vai insistir em um outro pensamento, dar foco em uma outra coisa, se distrair
ir tirando. Não fique continuando a discussão na sua cabeça, ainda que você não verbalize para o companheiro, tá? Você não faça isso, porque senão você vai ficar estressado, enfim, não vai adiantar em nada. Não, essa é uma parte muito importante para te ajudar a realmente a manter o equilíbrio. No início, você vai ter um pouco mais de dificuldade com isso, mas conforme você vai aplicando, conforme você vai se policiando para você não deixar as emoções se elevarem, você vai começando a se acalmar. Você vai começando a não ter essas reações ou vontade de reações mais afloradas, ok? Então, o que você está fazendo agora? Você está baixando a sua potência de irritabilidade. É isso que você está fazendo. E conforme você vai fazendo isso, você vai ver que daqui a pouco vai ser automático. Mas no início é um pouquinho difícil. Não é difícil, requer mais insistência. A parte difícil nisso é o seu cérebro permitir que você saia desse cenário e você não continue xingando. E como que faz? Você insiste em um novo pensamento. Para ajudar, pegue alguns recursos, como, sei lá, assistir uma série interessante que você já tenha, que você já siga, ou um canal no YouTube que você sabe que ali tem vídeos interessantes, ok? Ou ligar para uma amiga que não seja para falar sobre esse assunto, nada que faça com que você consiga fazer no automático e continuar pensando na discussão. Também não funciona, tá? Tem que ser realmente algo que tire o seu cérebro. E mais uma vez entenda que é uma questão de postura, de opção. Você tem a postura e a opção de não se envolver emocionalmente neste contexto. Por que tudo isso? Porque conforme você vai experienciando essas situações de formas diferentes, você vai mostrando para o seu companheiro um outro cenário e você vai mostrando para ele que realmente está havendo mudanças após aquela conversa séria, importante que vocês tiveram, onde você colocou o quanto esses comportamentos abalam o seu sentimento e abalam a estrutura do relacionamento e o coloca em xeque. Então, quando ele vê de fato ali essas mudanças em você, é uma bandeira gigante amarela para ele, ok? E você, eu garanto a você, vai ver aos poucos o seu companheiro se comportar de forma diferente. Não se equivoque achando que isso vai mudar da noite para o dia, porque não vai, tá? Comportamentos não mudam de uma noite para o dia, não acontece dessa maneira. É aos poucos, o seu cérebro precisa fazer novas leituras, tá? É importante, tem todo um processo envolvido para isso. Então você precisa entender que esse cenário você vai conviver por mais algum tempo. Mas se você se manter firme nesta questão de fazer exatamente o oposto do comportamento dele, se ele não te dá atenção, se ele é uma pessoa que te ignora, você vai dar mais atenção, você vai ajudá-lo mais ainda, você vai fazer o oposto. Se ele é grosseiro, você vai ser carinhosa. E lembrando que depois dessa conversa, todas as vezes que ele voltar a ter atitude, você falar, opa, eu já passei para você o quanto isso danifica. É sério que você vai continuar? Não num tom ríspido, mas saber se posicionar, tá? Não entre em debate. Não entre em debate. Você entrou provavelmente o relacionamento inteiro. E adiantou? Não, né? Então não entre em debate. Mostre de novo uma nova forma de se posicionar. A forma mais assertiva da gente se posicionar é com uma postura mais equilibrada possível. Mostre esse novo comportamento. Mas é difícil, eu sei que é difícil. Eu sei, como eu disse, você foi aí ao longo da sua vida também se comportando desta maneira. E é difícil você começar a se comportar de outra maneira. Lá no início, quando o seu marido começou a ter esses comportamentos, por algum motivo você associou alguns tipos de sentimentos como tristeza, raiva, você foi associando. E você desassociar isso é um pouquinho complicado não, mas moroso. E como a gente faz para desassociar? Como eu disse para vocês lá no início, primeira coisa a gente tem que entender é que separar o indivíduo da ação. Seu marido não é a ação, ele é a pessoa.
Entender que somos sim todos errantes e que este é um comportamento errante dele. Sim, é um comportamento corrosivo, horroroso, etc e tal, ok, mas é um comportamento, não é o seu parceiro, não é o seu companheiro. Entender que você precisa relevar, que você precisa tomar algumas atitudes assertivas, que foram as quais eu passei aqui para que você ajude o seu companheiro a ter novas mudanças. Achar que o tempo vai fazer esse papel, não vai. Achar que de fato em algum momento ele vai mudar sem que você faça nada, muito, muito, muito improvável. Então, se de fato você quer garantir a mudança desses comportamentos, eu sugiro que você faça esses passos que eu passei aqui para você, tá bom? Passo 1. Recapitulando. Passo 1. Você vai agir exatamente da forma oposta que o seu companheiro age. Esses comportamentos que estão corroendo o relacionamento, você fará os comportamentos exatamente oposto. Passo 2, você vai ter uma postura assertiva em uma conversa com bom posicionamento, sabendo exatamente o que você vai dizer, que é focando nos seus sentimentos, focando nas consequências desse comportamento ou desses comportamentos e não nas ações em si, ok? Você vai falar dos seus sentimentos, do que acontece. Nesta conversa, você vai dizer o quanto estes comportamentos são prejudiciais ao relacionamento, que eles estão corroendo, minguando com os seus sentimentos e que estes comportamentos podem sim trazer o fim do relacionamento. Porque você não sabe até quando vai conseguir passar por isso com amor ainda por ele. É importante você não ameaçar o relacionamento, não ameaçar o seu companheiro. Como eu disse, homens não se sentem ameaçados, mas sim você vai passar para ele o que de fato está acontecendo, a gravidade e a importância, ok? E passo 3, você vai se manter equilibrado e se policiar constantemente para não entrar em debate por conta desses comportamentos. Você vai ter uma nova e mais assertiva postura diante desses comportamentos. Lembrando o seu companheiro, olha, eu já conversei com você sobre isso. Você sabe do quanto isso é ruim para o relacionamento? Acabou. Se ele rebater, você não vai, não tem tréplica aqui, meu bem. Você não vai, tá? Nesse primeiro momento, você vai aprender a inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca e pensar em outra coisa. Respire e segue em frente. Não fica nessa situação, tá bom? Faça exatamente desta maneira que eu tô falando aqui para você, que eu garanto que em pouco tempo você já vai ver mudança. Entenda, você precisa ter essa nova postura, para que quando o seu companheiro olhe e aconteça essas situações novamente, ele veja uma nova reação sua, um novo comportamento. As primeiras vezes que ele ver esse novo comportamento, ele vai falar, mudou, até parece, quero ver até quando ela vai aguentar, mais ou menos isso. Então você precisa insistir, porque além de tudo, de fato, manter o equilíbrio, ter mais sabedoria diante dessas ações ruins, não só vai ajudar o relacionamento, mas sim vai ajudar muitíssimo você, ok? Porque como eu digo sempre para vocês, para a gente transformar um relacionamento, para a gente viver uma história de amor, é importantíssimo que tenhamos a consciência que precisamos focar em nós. Precisamos focar no nosso bem-estar, no nosso equilíbrio emocional, tá? Muita gente pergunta assim pra mim, já que eu tô louca pra ver você falando sobre inteligência emocional, tô tendo bastante mensagem sobre isso, porque já trabalhei tanto falando sobre isso tempo atrás, mas vocês querem aqui no relacionamento. Antes da gente ter inteligência emocional, é importantíssimo que saibamos ter a consciência emocional, o equilíbrio emocional, para depois ter inteligência emocional. Então, primeiro, vamos treinar essa consciência emocional.
Vamos nos conscientizar das nossas emoções, controlar essas emoções, para ir para frente a gente passar para a inteligência emocional, tá bom?